Nós temos que perguntar como é que tudo isso aconteceu. Por que é que, nos tempos modernos, a família virou um desvalor, a propriedade privada virou um desvalor? Por que é que o Estado se agigantou? Vamos rememorar. Nós tivemos dois momentos fundamentais, na verdade são três momentos fundamentais, se quisermos ser exatos, na história da formação da modernidade. O primeiro é o Renascimento, com a negação da filosofia aristotélico-tomista. Então a gente tem no emergir dos filósofos gregos da antiguidade, que não Platão e Aristóteles, e especialmente um deles, Epicuro, que vai moldar a modernidade. A modernidade ela é filha de Epicuro. Ideias, por exemplo, como a de Darwin, é Epicuro renascido. Assim como ideias utilitaristas, assim como ideias enfim, de relativismo moral. Então tudo isso é filho de Epicuro. Então eu não me pretendo aqui fazer uma história da filosofia, mas mostrar para vocês que no Renascimento nós tivemos o emergir dessas ideias que tinham sido historicamente destruídas pelos grandes filósofos da tradição greco-cristã. Pois bem, a primeira grande ideia que vai surgir do ponto de vista da política vai ser a ideia do contrato social. Para Aristóteles, assim como para Tomás de Aquino, o homem é naturalmente um ser social. Ele se organiza porque é da própria circunstância humana fazer isso. Para os modernos, a gente tem a ideia do contrato social, e implícito na ideia do contrato social, mesmo que depois a ala direita dessas ideias vai se chamar liberal, a gente tem o germe do totalitarismo. E é a partir dessa ideia que nós vamos desembocar na filosofia do Rousseau e da sua vontade geral, que é, digamos assim, a própria legitimação do ditador totalitário. A gente vai ver que a primeira manifestação nefanda dessa ideia se dá na Revolução Francesa, que é o segundo momento. Na Revolução Francesa a gente tem o ensaio circunscrito à França e de uma maneira, digamos assim, bastante mais acanhada, daquilo que viria a ser o século XX, com o nazismo, com o comunismo e com as diferentes formas de totalitarismo em maior ou menor escala que passaram a vigorar. E quanto custou isso em vidas humanas? Então, o que nós vamos ter é que há uma crescente substituição da crença, vamos dizer assim, no transcendente, em Deus, e essa crença se transfere para o homem, para o humanismo. Daí tanto se falar do humanismo renascentista. Deus deixou de ser a régua pela qual a humanidade se virava, e essa régua foi transferida para o homem. O homem se tornará, como antes da Antiguidade Clássica pagã, a medida de todas as coisas. Essa é a chave. Derivado dela vem a crença na razão, como sendo a fonte da lei e a fonte da vontade política. Ao fazer isso, na verdade, os filósofos da modernidade passaram a dizer que a fonte do direito é o próprio poder. É isso que Maquiavel vai dizer, é isso que Hobbes vai dizer, é isso que Locke vai dizer, é isso que toda a gente, desde então, vai dizer, de uma maneira mais clara ou menos clara. Então, esse exercício de transformar a razão na fonte do direito é a contrapartida do abandono da ideia metafísica do direito natural. Então a gente tem, nesse salto mortal, digamos assim, a construção de uma segunda realidade, agora de corte jurídico, em que os homens constroem um castelo de areia em substituto à realidade. Ao fazer isso,
basicamente, dois troncos de ideias emergem. Um é a ideia liberal, que vem da linha de Locke, outra é a ideia socialista ou comunista, que vem pela vertente marxista. Então, esses dois ramos, eles são irmãos siameses do mesmo tronco. Ambos nascem da dupla Maquiavel, na ciência política, e Hobbes, na filosofia política. Então, essa é a fonte da modernidade. E essa é a fonte de toda a tragédia que a gente vai vislumbrar. Muito bem. Qual é a consequência principal dessa ruptura que é feita no Renascimento? A consequência principal é que a fonte da ordem que vinha de Deus passa a vir do Estado. Na verdade, mediado pela razão do governante. Então, essa luta por transformar o Estado de uma coisa fundada na transcendência para uma coisa imanente, é a grande vitória da modernidade, é a grande tragédia humana desde então. Então a gente tem que olhar com calma isso, porque se a gente não compreender como essa coisa foi feita, a gente não terá como propor alterações no status quo que nós temos diante dos outros. Para melhorar o que temos aí, não basta tentar raciocinar dentro das ideias que estão confrontadas na formulação do Estado moderno. É preciso retroagir nos passos da história. Nós precisamos voltar ao momento anterior, a Maquiavel e a Hobbes, porque do contrário não se criará uma ordem justa e não se fundará uma ordem em que a liberdade e a potencialidade dos indivíduos possam aflorar. Vejam vocês que os liberais, eles defendem com muita força a ideia da propriedade e da própria liberdade individual, a ponto de propor que essa liberdade não tenha nenhum tipo de restrição, exceto a liberdade do outro. Quer dizer, é como se não necessitasse existir um fundo moral. Mas acontece que, se não há esse fundo moral que delimita o campo da liberdade do homem, necessariamente se caminha para as ideias anarquistas. E o fascínio de querer fazer a engenharia social para transformar o homem melhor, ele vai aparecer com toda a força. E essa ideia de que o homem é perfectibilível, é possível perfectibilizar o homem, é possível aperfeiçoar o homem, ela é genuinamente liberal. Os antigos sempre acreditaram na ideia do pecado original. E também acreditavam que era possível aos homens aprenderem as virtudes. O que é que vão dizer os modernos? Primeiro, quem corrompe o homem é a sociedade, a ideia fundamental do Rousseau. E segundo, basta, é o contrário do Rousseau, basta que o homem seja deixado a sua próprio talento para que ele possa, digamos assim, fazer valer a sua individualidade ou as suas potencialidades. Isso é falso. Mas é essa ideia essencial que está na cabeça dos nossos pedagogos e dos nossos governantes. Essa é a concepção de educação que essa gente tem. E essa concepção, ela é errada, e mais do que errada, ela é perigosa, porque se funda numa hipótese falsa de homem, numa antropologia falsificada. Então, nós precisamos recuperar a verdadeira antropologia, que é fundada naquilo que Santo Agostinho nos legou, que o homem é um ser pecador. E também nas ideias de que Sócrates e Platão nos legaram, de que as virtudes podem ser ensinadas. E, sobretudo, as virtudes devem ser ensinadas
àqueles que se propõem a ser governantes. Esse é um ponto essencial. Quer dizer, para o moderno, qualquer Lula da vida, qualquer Obama da vida pode ser um governante. Para o antigo, não. Para alguém se fazer governante, era preciso antes se tornar um aristocrata. E aristocrata aqui é no sentido de que aquela pessoa deu mais de si própria, a pessoa se superou. Ela tem largas capacidades intelectuais, digamos assim, espirituais. Ela amadureceu, virou um espudaios. Para o moderno, basta que o voto popular consagre que aquela figura tem a delegação política para exercer o poder. Mas, às vezes, sem nenhum preparo, sem nenhum estofo moral, sem nenhum propósito outro que não perpetuasse no poder. Nós estamos vendo aqui no Brasil esse caso específico. Por isso que a ideia de que o governante tem que ser um aristocrata é uma ideia que precisa ser recuperada. O aristocrata é uma figura essencial na história da humanidade, porque ele tem a maturidade para conduzir os destinos coletivos. Ora, se você, para ser advogado, para ser um médico, ou até mesmo para você ser um mestre de uma construção civil, você precisa de anos de formação e treinamento. Como é que a mais difícil das atividades humanas, que é a arte de governar, prescinde desse processo formativo? E aqui eu não estou falando de cultura livresca, e aqui eu não estou falando de cultura de salão, eu estou falando de cultura de vida, de conhecimentos essenciais, de harmonia entre o conjunto de conhecimentos humanos. E governar não é um conhecimento técnico. Governar, na verdade, é uma síntese que demanda aquilo que nós chamamos de sabedoria. Pois bem, meus amigos, se a gente não tiver claro isso, a gente não vai entender como é que esses dois mundos se separaram. Por que é que as ideias conservadoras ficaram com uma coisa fora de moda, ou até mesmo uma coisa que ficou morta na curva da história. Se quiser fazer um marco, digamos assim, de ideias, morreu no Renascimento, mas se quiser colocar num momento histórico mais específico, morreu na Revolução Francesa. E se quiser ser mais preciso até, morreu ao romper, ou aí romper, ao nascer o século XX. Quando aí, com todo esplendor, o totalitarismo vai tomar conta. Quando o homem-massa vai se tornar governante. Quando o aristocrata, ou o egrégio, ou o espudaios diferenciado desaparece. Porque ele vai ser caçado, ele vai ser hostilizado, ele vai ser apequenado, ele vai ser até criminalizado. É proibido ser bom. É assim que vai acontecer nos tempos modernos. Por quê? Porque esse homem egrégio, diferenciado, a própria existência dele é uma agressão para o homem-massa, porque vai mostrar que ele próprio, o homem-massa, é incapaz de se tornar melhor, de se engrandecer. E vai lhe dizer, olha, você não é capaz sequer de se governar, quanto mais de querer governar os demais, governar o conjunto da sociedade. Ao fazer essa ruptura, nós vamos ter, portanto, gente como Hitler, como Lenin, como Mao Tse-tung, como Fidel, vai ficar nos ditadores. Não podemos citar Obama, Chávez, Lula, como exemplos dessas pessoas representativas das massas, desqualificadas, sem preparo filosófico, sem preparo moral, sem preparo intelectual e mesmo sem preparo religioso para o exercício do poder. Então essa é a tragédia, porque, para usar uma expressão tão cara a um filósofo que eu gosto, nós vamos ver que a sociedade assim organizada vai levar ao poder justamente os piores indivíduos. Os piores serão os governantes. E quando os piores se tornam os governantes, nós temos que as tragédias estão para acontecer.